diferentes. Então você aprende e aprender a estrutura da língua, como funciona. Porque aí depois, conhecendo minimamente, você consegue. Eu tenho o hábito de fazer isso não com tanta frequência, mas vou pregar num texto bíblico. Se é no Novo Testamento, no mínimo uma chave linguística para você ver se tem alguma palavra, para ver se a tradução é boa, ou se tem algum detalhe na língua grega que enriqueceria ou que até mudaria a interpretação que você faria se fosse só com base na língua portuguesa. Você vai e faz isso. A Vulgata também às vezes ajuda nesse sentido. Às vezes alguma expressão usada na língua latina ajuda a gente a entender a palavra no nosso idioma, considerando que é a língua mãe da nossa língua, não é? Então, às vezes o uso do latim, dependendo então, você consegue do motivo. Consegue entender a Vulgata? Não, eu fiz latim também no seminário. Na minha época a gente estudava, eu fiz no seminário presbiteriano, hebraico e grego eram obrigatórios. E aí línguas opcionais, ou era latim ou espanhol. A gente já estudava o inglês, eu escolhi o latim, então fiz um ano. O que eu consegui aprender? Uma estrutura mínima da língua, como é que ela funciona, as declinações. Então o que eu faço? Eu consigo ler o texto, a pronúncia minimamente, consigo. E eu tenho alguns dicionários. Então quando é importante, eu pego e faço isso, vou atrás. Dá um trabalho doido. Se eu dependesse disso para viver, eu estava perdido. Porque é um negócio que você não consegue fazer rapidamente, porque não tem experiência. Agora eu conheci um senhor, a esposa dele era da nossa igreja, faleceu, e ele é católico. O que é interessante, ele está vivo, ele tem acho que 93, 94 anos, ele estudou para ser padre, mas acabou não sendo, foi jornalista investigativo, funcionário do Tribunal de Justiça, um homem muito culto, fala vários idiomas, francês, alemão, grego fluentemente, conhece latim profundamente. Eu cheguei a ter alguns contatos com ele, foi muito legal mesmo. E aí o que é interessante, é um católico muito culto. Isso aqui que a gente está falando, conhece profundamente a escritura nos originais, grego, hebraico, latim, para discutir Bíblia com ele. E o que é interessante é o seguinte, né? Ele católico, a esposa protestante, e eles sempre se respeitaram, né? Sempre se respeitaram mutuamente. Para mim, esse homem é um homem cristão. Ele não concorda com tudo que a Igreja Católica ensina. Ele crê que Jesus é o Salvador dele. Jesus e mais ninguém. Eu acho que o erro dele está no lugar errado. O erro dele está no lugar errado. Porque o pensamento dele não é o da comunidade. Não basta ser crente, tem que estar no lugar certo. Mas eu não nego a fé dele não, e um homem muito culto. Essa formação dos padres e tal na Igreja Católica, principalmente o latim, eles, assim, eu não sei se tem outro seminário protestante que pudesse se aproximar do que eles fazem, mas o seminário presbiteriano, eu tive um bom professor de latim, chamava Carlucci, que era o nome dele. Ele era professor de hebraico também, foi muito legal ter uma ideia de como funciona, de como são as declinações, como também a língua grega, que tem lá as suas declinações, e não é simples aprender. Hoje eu acabo pregando mais no Novo Testamento, tenho mais contato com a língua grega. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho o Interlinear, que é como se fosse um livro só do Novo Testamento, como se fosse uma Bíblia do Novo Testamento, e ela tem o texto em grego, e logo abaixo da palavra grega tem a tradução literal daquele termo. Então, eu vou pregar um texto grego, eu abro, leio. Então, o que ele faz? Aqui está o texto grego, embaixo a tradução literal em português, e na esquerda uma coluna como se fosse a tradução literal do texto, que inclusive às vezes você nem consegue ler direito, porque parece não fazer muito sentido. Aí quando eu olho para o texto e vejo uma palavra que é uma palavra diferente demais da tradução, aí eu tenho um dicionário internacional de teologia com esses termos, mais de um, aí eu vou lá para ver essa palavra, que uso que ela teve. Na filosofia ela foi usada, na patrística ela foi usada dessa maneira. Às vezes enriquece, no sentido de que salta uma coisa completamente assim, nova, você não conseguiria entender através da tradução só na língua portuguesa.
E o outro hábito é, eu tenho trabalhado ultimamente com várias versões da Bíblia na própria língua portuguesa. Vou pegar a ARA, né, revista e atualizada, a corrigida, essas versões mais antigas, né, essas traduções mais antigas, mas pego algumas traduções novas, a tradução a nova versão internacional, a tradução da linguagem de hoje, a nova Bíblia Viva. Vou pegando para, cara, deixa eu monto um quadro com o texto e o que isso... Jerusalém. Que isso também, muito boa. Jerusalém, eu gostei dela. Aí o que eu tenho percebido? Dependendo, porque uma vez alguém me perguntou qual que seria a melhor versão, eu falei, olha, eu percebo que às vezes essa Jerusalém é uma excelente opção, mas eu percebo que às vezes, dependendo do texto bíblico, dependendo do texto, determinada versão, a tradução é melhor. Então eu tenho adotado esse hábito e falo, olha, eu prefiro que você faça uma avaliação caso por caso. Pegue um texto bíblico, várias versões, a versão original, e faça uma comparação entre elas para perceber qual delas mais se aproxima. E aí eu costumava fazer isso aí, porque eu estava tentando aprender francês, italiano, alemão, usando a Bíblia também. E o latim, tentava sempre. Hoje eu tenho 2 filhos, casado, uma vida doida nessa cidade aí, não consigo fazer o trabalho que eu fazia antigamente, não. Pastor, e falando na questão da tradução, aproveitar o gancho, hoje a gente tem acesso direto aos maçoréticos, né? Teria como ter acesso assim? Então, eu não tenho conhecimento, assim, eu sei que nós não temos os autógrafos. Sim. Nós não temos os documentos originais. Eu sei que alguns, como é que eu posso dizer? A palavra fugiu. É como se fossem pedaços, né? Partes, fragmentos, né? Expostos em alguns museus do mundo, mas não como algo que você possa consulta, manusear. Eu estou pensando aqui agora nos manuscritos de Qumran, né? Também não tenho a informação como é que é para ter acesso, mas imagino que deva ser uma coisa muito, mas muito restrita, né? Saiu agora traduzido em português a Septuaginta lá, né? Se você ouviu, né? Não vi. Tem, então. O senhor tem conhecimento com ela. Você fala, sim, a Septuaginta traduzida em português? Tá. Então, será que ela... Não sei. Mas até isso, na verdade, a Septuaginta traduzida por português não é Septuaginta, né? Sim, a Septuaginta é original. E você vai pensar, não, a Septuaginta é a versão da Bíblia toda em grego. É a tradução do Antigo Testamento em hebraico para a língua grega. Então, por natureza, a Septuaginta tem que ser em grego, não pode ser em português. Se ela for em português, você tem que dizer assim, olha, essa é uma tradução em português que a gente fez da Septuaginta. Porque, inclusive, algumas traduções são feitas assim, ao invés de você ir no original em hebraico e no original grego e fazer a tradução, alguns fizeram a tradução da Septuaginta. Enfim, que pode também ter sido a Bíblia usada pelos apóstolos, sido consultada por eles, né? Quando eles falam das Escrituras, né? Eles poderiam estar citando ali também a Septuaginta. Mas enfim, vamos tentar. Eu acho que a gente... a história do pensamento cristão, o fundamental é você pensar, os apóstolos vêm até um determinado momento, eles têm a sua produção, seus ensinamentos, seus embates. Isso continua ao longo da história da igreja, pessoas continuam esse trabalho, a gente chama de pais da igreja, essa turma toda. Boa parte das produções dos primeiros séculos acontecem em meio a perseguições e de maneira que as apologias foram muito relevantes, a defesa da fé, a defesa do cristianismo diante das acusações. Mas evidentemente não foi só isso. O que você tem nos primeiros séculos da história da igreja? A questão da autoridade da Escritura e do cânon sagrado. O que é Bíblia e o que não é Bíblia? Você tem essa discussão. Várias listas de livros considerados sagrados circulavam naquela época. Bispos diferentes tinham listas diferentes. Determinado livro era considerado canônico, inspirado por alguém, por outro não. Como é que a gente chegou a essa lista de livros canônicos que nós temos na nossa Bíblia?
livros considerados como inspirados. Essa foi uma discussão que começa na patrística. Ela não termina na patrística, mas ela acontece na patrística. Vamos dizer, aí tem uma controvérsia, mas que o cânon teria sido definido, parece que no ano 397, num sínodo em Cartago. E a ideia é que as listas de livros sagrados foram comparadas e havia um critério para definir a canonicidade. Um deles era a universalidade da aceitação. A cristandade deveria aceitar todo mundo, os bispos que se fizeram representar ali, representando a igreja espalhada pelo mundo, né? Porque quando eu falo igreja espalhada pelo mundo, alguém questiona esse sínodo de Cartago porque não teria sido um concílio ecumênico, não teria sido um concílio universal. A igreja não estava... Desculpa te cortar, mas umas 2 vezes você quase... Daqui a pouco. Eu estou preocupado também de molhar o livro. Exatamente. Mas então, mesmo se questionando se era um concílio ecumênico ou não, a ideia é, parte da igreja se fez representar, definiu a lista de livros canônicos que nós temos aí na Bíblia, com 66 livros. Um dos critérios era a universalidade, né? Ou a ecumenicidade, a cristocentricidade do livro, enfim, foram alguns dos critérios. Havia divergência entre a igreja no Ocidente e a igreja no Oriente, alguns livros que eram tidos como inspirados ou não, né? Então, nós não vamos entrar profundamente, mas só mostrar. No período da patrística, o que teve? Defesa da fé cristã, porque a igreja era perseguida, e muita gente fez isso. Mas, além disso, o que teve? Discussão sobre a autoridade da Bíblia, a canonicidade, que livro é canônico ou não. Outra discussão muito forte naquela época, a ideia da tradição. O que era considerado tradição ou não. E para os pais da igreja, a tradição significava aquilo que nos foi legado pelos apóstolos. Então, essa ideia da tradição era usada até para combater heresias. Por exemplo, alguém disse que Ciario, que foi esse presbítero que disse que nem sempre Jesus existiu, que nem sempre ele foi Deus, que ele era a primeira criação de Deus, mas que ele não era Deus como Deus o Pai. Alguém disse que se Ciario tivesse respeitado a tradição, se ele tivesse pensado como a igreja sempre pensou, ele não teria chegado a essa heresia. Então daí a tradição, ainda hoje, quando você pensa assim, a tradição da igreja, o que é a tradição da igreja? É claro que a igreja católica tem uma visão do que seria a tradição da igreja, e os protestantes, por exemplo, teriam outra percepção, mas a tradição seria o modo como historicamente a igreja pensou. O modo como historicamente a Bíblia foi interpretada pela igreja. Para os protestantes, a tradição ela não é inerrante, ela não é infalível, ela não é autoritativa, autoridade absoluta, inquestionável. Ela é um parâmetro, ela é um critério, mas não uma regra absoluta inerrante. Para a igreja católica, a tradição tem um peso, ela está lado a lado com a escritura, no sentido de que ela determina a verdade da igreja. Então essa é uma grande diferença entre o catolicismo romano e o protestantismo. Mas a gente tem hoje algumas igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais e outras, que negam absolutamente a tradição como se ela fosse demoníaca. Como se você fazer menção a Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Erasmo de Roterdã e outros, parece que você está se rendendo a coisas que os homens escreveram e deixando a Bíblia de lado. Não é assim. No protestantismo histórico, a gente trabalha da seguinte maneira: a Bíblia é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Quem manda é a Bíblia. Agora, a gente não começou a ler a Bíblia hoje, as pessoas já estão lendo a Bíblia há mais de 2000 anos. Então a gente, quando vai ler, eu tenho que saber que quando eu abrir um texto e estou lendo, por exemplo, aquele que diz que Cristo em espírito foi e pregou os espíritos em prisão, os quais nos dias de Noé, quando você está diante daquele texto, você tem que pensar assim: então, meu irmão, tem 2000 anos de história da igreja no mundo inteiro. Você acha que você é o primeiro que está pregando esse texto aí? Você acha que ninguém pensou antes de você? Muita arrogância sua achar que você vai agora inventar a roda com base nesse texto. Dá uma olhada para trás aí para ver o que o povo já disse, o que já foi pregado em cima desse texto. E você vai ver gente assim,
muito importante, muito inteligente, pensando completamente diferente em relação ao mesmo texto bíblico. Isso de cara tinha que produzir humildade. Opa! A gente tinha que, diante de uns textos, falar assim, irmãos, esse texto é o seguinte, então, eu não sei. Eu não sei o que ele quer dizer. Ao fulano disse isso, fulano disse isso, fulano disse isso. Você pode ter até uma opinião. Falou, olha, me parece que é mais certo essa aqui, ó. Mas... Já entrando aí, se eu acho que Jesus não foi mesmo ao inferno... Eu sigo a opinião do Agostinho, que é um dos caras que falou sobre este texto, porque nos versículos anteriores ele fala do Espírito de Cristo. Não é Pedro, né? Ele fala do Espírito de Cristo, e naquele texto, para mim, eu interpreto assim: Pedro vai falando ele dá nome a personagens, ele fala do tempo. Então foi quando? Nos dias de Noé. Espíritos em prisão, porque o que é espíritos em prisão? Pelo menos a maioria dos comentaristas não entendem que aquilo ali poderia ser demônios, né? Então estou falando de demônios em prisão, como pregar o evangelho a demônios em prisão, né? E o contexto não chama, o contexto todo está falando de algum modo de salvação. Do início ao fim do texto está falando sobre salvação e a relação entre isso e a palavra. Então, na minha opinião, o que Pedro estava dizendo é que o Espírito de Cristo, que atuava nos profetas do Antigo Testamento, então quando Noé pregava, era Cristo pregando em Noé, o Espírito do Cristo em Noé. Os espíritos em prisão eram aquelas pessoas que a Bíblia diz que Noé foi um pregador da justiça. Então, e a gente sabe que naquele contexto, qual a mensagem de salvação? Quem se salvou? Noé e sua família. Mensagem de salvação e condenação. Então eu vou nessa linha, mas tem outros que seguem opiniões divergentes, porque é um texto muito difícil. Mas veja bem, o papel da tradição. Então essas foram discussões da época da patrística. O cânon, que livro é inspirado ou não. A tradição, ou seja, o peso da interpretação que a igreja sempre fez da Bíblia para as pessoas. Um outro assunto muito importante, a pessoa e a obra de Jesus. Grandes discussões sobre a natureza de Cristo. Como eu já falei, o presbítero Ário negava a plena divindade de Cristo, dizendo que ele foi a primeira criação de Cristo, a mais excelente. Mas o Ário dizia, houve um tempo em que Cristo, em que ele não era, né? E o arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia em 325 como sendo uma heresia. E no Concílio de Nicéia saiu o que ele chama de credo niceno. O credo niceno, dentre outras coisas, tinha uma formulação sobre a pessoa de Cristo. E essa discussão cristológica, né? Então, como é Jesus? Cristo é homem? Sim, mas ele é Deus? Sim. Cristo tem duas vontades? Ou ele tem uma? Cristo tinha uma alma humana? Cristo tinha uma mente humana? Como é que funciona? Como isso combina? Eram duas naturezas na mesma pessoa? É uma única pessoa? A divindade absorveu a humanidade? De que maneira as duas naturezas se relacionavam? A divindade participava da humanidade? A humanidade participava da divindade? Eu amo cristologia. Depois leiam historicamente que vocês vão ver tudo o que foi dito sobre isso aí, mas é um assunto maravilhoso para a gente, depois de anos de história, ter chegado à seguinte formulação: Jesus Cristo é uma única pessoa, plenamente homem e plenamente Deus. Duas naturezas, uma humana e uma divina, unidas inseparavelmente, sem confusão, numa única pessoa. De maneira que Jesus Cristo, nasceu Deus homem, viveu Deus homem, subiu aos céus Deus homem e voltará Deus homem. Essa é a ideia. Cristo tinha uma vontade divina, Cristo tinha uma vontade humana, e elas não havia uma confusão entre elas. Cristo tinha uma mente humana e Cristo tinha uma mente divina, por assim dizer, né? Cristo tinha uma alma humana, né? Então, você pensar, tudo aquilo que foi dito, as defesas eram: Cristo teve que assumir tudo aquilo que ele veio redimir.
Cristo teve um corpo humano para que pudesse redimir o nosso corpo humano. Cristo teve uma mente humana para redimir nossa mente humana. Teve uma vontade humana para redimir a nossa vontade humana. Uma alma humana para redimir a nossa alma humana. Foi homem perfeito, porque somente um homem perfeito poderia assumir o lugar de homens que pecaram contra Deus, né? Se ele não fosse plenamente homem, ele não poderia substituir a humanidade. E aí várias heresias, gente que questionou a plena humanidade, gente que questionou a plena divindade, né? O Ário negava a plena divindade de Cristo. Mas, por exemplo, os gnósticos, que foram um outro grupo também combatidos por pais da igreja, parte deles questionavam a plena humanidade de Cristo. Tinha uma heresia que ficou conhecida como docetismo. A palavra docetismo vem da palavra grega dokel, que significa parecer. Os gnósticos, alguns diziam que Cristo parecia ser humano, mas não era um ser humano real, como se fosse um fantasma. E por que ele não podia ter um corpo humano? Porque eles tinham a percepção de que o corpo era mau, a matéria era maligna, né? Uma percepção de alguma maneira que remontava à cultura grega, sobre essa visão negativa do corpo e da matéria. Eles tinham, então Cristo não podia ter tido um corpo humano. Então quem sofreu na cruz? Não foi Cristo, porque ele não tinha um corpo humano. Heresias que misturavam cristologia e também a questão da pessoa de Deus, ou ser de Deus, né? Se Deus era trino ou não. Deus é trino ou não? São três pessoas distintas ou são três manifestações do mesmo ser? A heresia modalista que foi questionada. Com base nisso, por exemplo, esse tipo de pensamento. Quem sofreu na cruz? Não foi Cristo. Quem sofreu? O Pai. Qual foi o nome dessa heresia? Patripacianismo, que era o nome da heresia, que era a paixão do Pai. Quem sofreu? O Pai sofreu. Né? Porque se não existe uma distinção, se é um único ser, então quem estava na cruz morrendo? Deus. Né? Então várias heresias nesse sentido. E aí veja bem, então no momento da patrística, você tem ali o estabelecimento da base da teologia. Homens e mulheres que estavam pensando a teologia sem nenhum manual teológico. Eles foram os pais, daí a ideia da gente entender os pais, né? Eles são os primeiros, os pioneiros. O que eles tinham? As escrituras. Eles não tinham como a gente tem hoje. Você vai lá na biblioteca, você entra na internet, um tanto de coisa produzida, né? Teológica, e você usa tudo isso como referência. Eles não tinham nada disso. Né? E pensaram, então, assuntos tão fundamentais para nós. O ser de Deus, aí a gente pensa, né, a questão da Trindade, a pessoa e a obra de Jesus, também pensaram, a autoridade da Bíblia, também foi discutida, o papel da tradição, também estava lá, a relação entre igreja e Estado, também, eles pensaram isso aí, a questão da salvação, a questão da graça, e aí eu estou pensando em um homem chamado Pelágio e Agostinho de Hipona. Pelágio dizia que o homem nascia sem vícios nem virtudes, né? E Agostinho certamente negava isso, dizendo que o homem nasce em pecado e que a salvação era pela graça. O Pelágio então acreditava que uma pessoa pelo esforço pode se salvar, né? Porque ela não tem nem vícios nem virtudes. Tudo que acontece no meio em que ela vive e por causa das escolhas que ela faz, né? Então Agostinho é um nome muito importante nesse período, não só por causa das doutrinas da graça, como no combate ao Pelágio. Agostinho também fala sobre o livre-arbítrio também, muito importante a obra de Agostinho sobre o livre-arbítrio. Uma obra muito importante dele, A Cidade de Deus. Nas férias, se puder, compre esse livro, leia A Cidade de Deus, o momento em que o Império Romano está em decadência e o cristianismo era acusado de ser o verdadeiro causador da queda do Império Romano, e que se o Império Romano tivesse permanecido fiel à sua própria religiosidade, isso não teria acontecido. A Cidade de Deus, então, é uma obra apologética de Agostinho, que, para mostrar que não era o cristianismo a causa, ele acaba apresentando lá, em linhas gerais, assim, uma excelente definição do que seria essa fé cristã. Então a obra tem um tom
muito apologético, muito interessante então ler o Agostinho. E ele é muito importante também porque ele está ali naquele momento em que a patrística está terminando e a Idade Média está começando. Então ele faz a ponte entre estes dois períodos, influenciando a Idade Média, inclusive a Reforma Protestante, porque muito do que foi produzido na teologia da Idade Média também remonta ao pensamento de Agostinho. O pelagianismo ressurge numa forma mais moderada, o semi-pelagianismo. Agostinho influencia reformadores como João Calvino, né? E ainda hoje parte da igreja tem no seu pensamento uma influência notória daquilo que Agostinho produziu no passado, né? No quinto século, né? 400 e alguma coisa ali. Então isso está nesse livro aqui. Eu ia mostrar assim, né? Está aqui, mas depois quem quiser dar uma olhada, vejam. Acabei de ver aqui uma coisa que ele falou e eu esqueci. Como eu falei dos credos, outra questão muito importante nesse período é a questão dos credos, né? E o que é um credo? Credo é uma palavra latina que significa creio. E os credos geralmente eram... na verdade, a questão do credo surge da seguinte maneira: uma pessoa ia ser batizada, lembra lá do Filipe e do eunuco? É o que me impede de ser batizado. Aí o que o Filipe diz? É lícito se você crer. Aí a pessoa diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que há uma afirmação de uma crença, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, o que acontecia, tanto na Bíblia quanto no desenvolvimento? Para que a pessoa fosse batizada, ela afirmava o credo dela. E os credos começaram então com formulações bem simples como essa: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e foram se tornando cada vez mais elaboradas. A gente tem, por exemplo, o credo apostólico, que é datado do segundo século. Ele não é de autoria dos apóstolos, muito embora o nome seja credo apostólico, não foi os apóstolos que escreveram. Mas de onde ele veio? Ninguém sabe ao certo. Mas a ideia de ser apostólico é porque as doutrinas têm esse respaldo na doutrina apostólica. E aí a ideia seria então que a pessoa, ao ser batizada, pudesse recitar ou expressar o conteúdo do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, está à destra de Deus, onde virá para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, um tanto de coisa que aparece lá. Então a ideia era uma convicção que a pessoa tem, e isso estava relacionado ao batismo e à inserção dela na igreja. E o credo tem essa característica de ser sustentado pelo cristianismo de uma maneira geral. Então ele é uma profissão de fé, uma declaração de fé que ela é da cristandade. Diferentemente das confissões de fé, confissão de fé de Westminster, confissão belga, confissão escocesa, confissão de Augsburgo, que surgem depois da Reforma Protestante. As confissões, elas têm a especificidade de definirem a fé de um determinado grupo. É a declaração de fé distintiva de um grupo em meio a outros. O credo, ele é abrangente de toda a cristandade, a confissão de um grupo distinto. E o credo apostólico foi um deles. Mas como eu falei para vocês, Niceia, que foi um concílio convocado por um imperador, com representatividade da igreja espalhada pelo mundo, após as discussões se produz um resultado que era a fé da igreja, que é o credo de Niceia. E na época o credo de Niceia tinha em sua definição verdade sobre a pessoa de Jesus. Mas nós tivemos vários outros concílios, né, ao longo da história da igreja. Niceia, me perdoe se eu esqueci agora, mas... Tem a remonstrância também. Mas isso já é lá na frente, na Holanda, né? Mas que aí é um sínodo, não é nem um concílio, é o sínodo de Dort, né? Muita coisa. Gravar uma cabeça. Fica doido. Olha, eu lembro que desde a época de seminário, eu lembro dessa... Gostava de gravar aqui, ó. Nicoecacoconi. Nicoecacoconi. Dá para gravar a palavra aí? Nicoecacoconi, né?
São os 7 grandes concílios considerados ecumênicos. Niceia, aqui é Constantinopla. Eu só vou pôr esse slide depois lá no grupo. Éfeso, Calcedônia. Isso aqui porque é constantinopolitano, né? Ou de Constantinopla, né? Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla e Niceia. Esse aqui 325, esse aqui 431, esse aqui 451 e os outros eu não. Não, esse aqui 451, esse aqui 431. Mas isso aqui não é para vocês gravarem, não. Isso aqui é para vocês terem uma ideia de que a cristandade, em vários momentos, ela convocou concílios ecumênicos, bispos da igreja no mundo inteiro eram convocados para resolverem questões que surgiram na igreja, pensamentos que eram considerados heréticos. E aí o que acontece? Depois de uma reunião como essa, aí você tinha grandes nomes de bispos que se destacavam, como eu falei para vocês. Atanásio foi um dos bispos que se destacou aqui, por exemplo, em Niceia, combatendo o arianismo. E desses concílios surgiam os credos, que é como se fosse, convocando todo mundo. Tem um assunto, tem um camarada dizendo um negócio aí, vamos conversar. Defende, chegou a um consenso. A igreja, é isso que a gente pensa? É isso. Você está errado, você é um herege. Às vezes queimava ele, né? Desterrava, mandava para outro lugar. Pensamento oficial é esse aqui. Então esses foram os grandes concílios, e daqui surgiram os credos, né? O credo niceno, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Éfeso, a definição de Calcedônia e várias definições. Por exemplo, esse aqui de Éfeso, que ele define que Maria é a mãe de Deus. O concílio de Éfeso define que Maria é a mãe de Deus. Que geralmente diz, não, Maria não é mãe de Deus, não pode. Mas essa é uma definição desse concílio de Éfeso, que a igreja cristã no mundo entende que é verdadeira. Mas por quê? Por que Maria é mãe de Deus? Na época a discussão era sobre a pessoa de Jesus, não era sobre Maria. A discussão não era sobre Maria. Jesus é plenamente homem, Jesus é plenamente Deus, então aquele que nasceu de Maria é homem ou Deus? Qual que é a ideia? Ele é homem ou Deus? Não, ele é homem e Deus. Maria deu à luz a alguém que é homem e Deus. Se você diz que ela só é mãe de Jesus, você estaria dividindo a natureza de Cristo. E você não pode separar as duas naturezas, porque ele é uma pessoa com duas naturezas. Ele é homem e Deus. Ele não é só homem. E aí a disputa era: Maria é Christotokos ou Theotokos? Christotokos, mãe de Cristo. Theotokos, mãe de Deus. E aí alguns pensaram, se a gente disser que Maria é mãe de Cristo, a gente está atacando a pessoa do Redentor, porque ele não é só um homem. Aí o que eles entenderam? É apropriado dizer que Maria é mãe de Deus. Em qual aspecto? Aquele que nasceu dela é homem e Deus. Não no sentido de que Cristo tenha herdado de Maria a divindade, porque Maria não é uma deusa. Dela, ele herda a sua humanidade. E a divindade tem a ver com a essência que ele sempre teve, né? A segunda pessoa da Trindade. Então isso aparece aqui. Veja bem, história da igreja, até aqui, patrística, vários temas, cristologia, a pessoa e obra do Espírito Santo também aparece, porque aparece nos credos. E agora nesse momento eu estava falando sobre os credos, porque o que acontece? Credo apostólico, credo niceno, niceno-constantinopolitano, o credo do concílio de Éfeso, ou a definição de Éfeso. A partir de um momento, e hoje cria-se então, quais concílios foram ecumênicos, quais concílios não foram, qual credo desse a gente aceita, qual credo desse aqui a igreja do Ocidente aceita, ou a igreja do Oriente aceita, como é que funciona isso? Hoje em dia, por exemplo, a igreja protestante, ela reconhece como ecumênicos, de maneira geral, você pode ter uma outra divergência, mas estes 7 primeiros grandes concílios da igreja,
geralmente eles definem a cristandade. Porque o primeiro cisma da igreja aconteceu em 1054. Então é como se até aqui, todos esses concílios que aconteceram até aí, são tidos como ecumênicos. O resultado é sustentado por toda a igreja. Aí depois começam outras reuniões, concílios, sínodos regionais, que às vezes são questionados porque a igreja não estava toda representada ali. Depois, quando surge a reforma protestante e as várias tradições, aí você já tem reuniões ou sínodos dessa natureza, né? Como o sínodo de Dort, na Holanda, aí já diz respeito à questão do arminianismo e do calvinismo, da remonstrância, né? Daquilo que o Armínio dizia sobre a liberdade de vontade, né? E também foi condenado ali pelo sínodo de Dort, e surge do sínodo de Dort os cânones de Dort. Aí não é nem credo nem confissão, mas muito semelhante. Cânone é regra, vara de medir, parâmetro. Os cânones de Dort sobre a doutrina que aí envolve salvação, né, de uma maneira geral, perseverança dos santos, envolve antropologia, a questão de se o homem, a condição, se ele foi completamente afetado ou não pelo pecado, se tem ou não tem o livre-arbítrio. Então tudo isso aparece aqui. O que eu sugiro para vocês, e eu vou conversar com o pastor Márcio, já caminhando para o encerramento. Eu vou ver se eu consigo digitalizar algumas partes do livro aqui, que tem a ver com a nossa aula, vocês vão ver o que está aqui, e vou mandar para vocês terem acesso pelo menos a essa parte. Em termos de avaliação, prova, isso aí fica tranquilo. Vai ser o que a gente conversou aqui, o que está no livro, vocês vão ver, o que eu disse está aqui no livro. Não, está melhor. É o que eu estou dizendo o seguinte, é o que a gente conversou aqui, limitado ao que está aqui, né? Porque a gente, certamente eu fui falando de algumas coisas que não está aqui. Então, vocês, a orientação é, recebendo o material lá, digitalizado, leiam com calma, Minha coisa aqui não tem nada a ver com isso aí de avaliar, né? Não é isso não. A ideia é vocês terem interesse e aprender. E aí vou formular as questões, não sei se vai ser aberto ou fechado, mas de maneira clara, de maneira que qualquer um de vocês que lê o material não vai ter dificuldade nenhuma para responder. Mas eu sugiro, quem puder, no mínimo compre esse livro. Compra, leia do início, leia mais de uma vez, leia com calma, porque aí vocês vão ter mais contato com isso aí. Veja bem, eu tinha colocado aqui, mas acho que não vai dar tempo, né? Por exemplo, sobre um assunto específico. No início da história da igreja, como o cristianismo se dá num contexto filosófico, uma das discussões, inclusive sobre a Bíblia e tudo mais, era sobre o lugar da filosofia, ou a relação entre a teologia e a filosofia. Aí nós temos opiniões distintas. Tertuliano, por exemplo, dizia que não tem que haver relação nenhuma entre teologia e filosofia, e que filosofia, na verdade, é a causa das grandes heresias da igreja. Ele tinha uma visão completamente negativa da filosofia, e por outro lado, a ideia era defender a suficiência da Escritura. Ele é um grande defensor da Bíblia, né, e tal, mas ao mesmo tempo um inimigo da filosofia. Nós já temos outros dois que são completamente diferentes. Justino, o mártir, que assume uma visão completamente distinta, ele tem uma visão positiva da filosofia. Aí o Justino, depois, quem tiver interesse, ele tinha a seguinte percepção: se você perguntasse para ele assim, ô Justino, os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão e outros, disseram alguma verdade? Ele diria, sim. Mas como eles puderam dizer uma verdade se a verdade é nossa, dos cristãos? Porque de alguma maneira Jesus, que é o Logos espermáticos, atuava neles. E aí Justino tem uma frase muito interessante que ele dizia: por isso, toda a verdade que já foi dita no mundo é de nossa autoria, dos cristãos. Porque se alguém diz a verdade, toda é verdade de Deus. Mesmo que tendo sido dita por Platão, por Aristóteles, toda a verdade é verdade de Deus. Então essa é a ideia do Justino. Daí ele tem essa visão positiva da filosofia, e de algum modo ele dizia que a filosofia, o Justino tinha uma percepção, é como se fosse assim, entre os hebreus, é como se a lei tivesse servido de aio, de condução até Cristo. A lei conduz a Cristo. E aí alguns deles tinham essa percepção. No caso dos gregos, a filosofia conduz a Cristo. Então daí eles tinham essa visão positiva da filosofia, que era também um questionamento, então, aí, cadê?
Aí, o Clemente de Alexandria, na verdade, veja que Pastor, ele... inclusive o tema lá do meu TCC é interessante, porque o Filo também ele tentou nisso aí, né? Também, Professor, exato. se eu achar ele em PDF, eu posso colocar no grupo? Pode sim, se achar. Eu achei Pode sim, por favor. Tá, vou Aí coloca, se achar esse aqui, coloca esse. 360 Você achou páginas. esse? Achei o primeiro que você falou. Tá. Mas Tá. coloca esse aqui, porque eu vou tirar História- desse aqui, ó, que ele é mais simples. Tá. Qual que é o autor desse aí, professor? Alistair McGrath. História. Então, na verdade, veja bem, não era nem o Justino que usou aquela expressão literalmente. O Justino é o Logos Espermáticos, toda a verdade é nossa, Mas que história do dos pensamento cristãos. cristão, pastor. Agora veja bem o Clemente de Alexandria, né? O que ele diz aqui, ó. Pode ser que deveras aos gregos concedeu-se a filosofia, até que o Senhor vocacionasse os gregos. Assim a filosofia foi um pedagogo que levou os gregos a Cristo, como a lei levou Cristo aos hebreus. É o Clemente de Alexandria. Então veja, dois exemplos. Justino Mártir e Clemente de Alexandria, visão positiva da filosofia, né? Cada um à sua maneira. Tertuliano, visão negativa. O Tertuliano dizia o seguinte, olha, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Atenas, como se fosse uma expressão representativa da filosofia, não deve haver nenhuma relação entre elas. Isso aqui é um outro material aqui que eu falei da... Não vou... Mas veja bem, eu coloquei aqui alguns apologistas, né, para vocês terem uma ideia de como eles defendiam a fé cristã. Taciano, um discurso direcionado ao imperador, defendendo o cristianismo, fazendo diversas acusações a outras religiões, dizendo que outras religiões que eram estranhas, esquisitas, eram toleradas no império, ao passo que o cristianismo não era, né? Fala sobre filosofia. Atenágoras também escreve uma apologia defendendo os cristãos. Veja o que ele diz: sem cometer nenhuma injustiça, mas pelo contrário, como a continuação do nosso discurso demonstrará, comportando-nos de modo mais piedoso e justo do que ninguém, não só diante da divindade, mas também em relação ao vosso império. Permitis que sejamos acusados, maltratados e perseguidos. Cadê aqui? Aqui, ó, defesa dele. Os cristãos não são antropófagos, canibais. Pensa, você, líder de uma igreja, tem que escrever uma carta para o imperador para dizer: estão dizendo que a gente é canibal, mas a gente não é. Estão dizendo que a gente é criminoso, mas a gente não é. A gente é bom cidadão, pode abordar qualquer um que vocês vão ver que a gente não está fazendo isso não. Aqui outros nomes desse período, né? Só para conhecimento. Irineu de Lyon, 130 a 200, escreveu a obra Adversus Haereses, uma obra muito conhecida, ou contra a heresia. Irineu de Lyon refuta o gnosticismo, como disse a vocês, é no gnosticismo que tem aquela ideia do docetismo, uma negação da plena humanidade de Cristo. O Tertuliano também, 160 a 225, a obra Apologeticus Adversus Gentes Pro Christianis. Defende o cristianismo como estilo muito similar ao de um advogado, denunciando os erros da política de Trajano, prescrição contra os hereges, contra praxias. É curioso, né? Você percebe que aqui nesse período a teologia ela é situacional, ela é uma resposta a acusações. O praxias tem um pensamento que é combatido por Tertuliano, né? E outros também escreveram obras dessa natureza. Aqui eu não vou entrar, gente, é muita coisa, viu? Orígenes, Agostinho, aqui já é a Idade Média. O pastor, e sem contar que você está falando da patrística, o próprio Paulo e João já combatiam o gnosticismo, né? Também, João, sim, nas epístolas, dizendo inclusive aquele... o meu TCC é sobre isso. Então João, quando ele fala do Logos, né, do verbo, ele já vem combatendo a gnose. Sim, inclusive dizendo que aquele que nega que Cristo venha em carne, tenha vindo em carne, é o anticristo. E é só para a gente terminar agora, pessoal, na Idade Média, é também muito amplo, tem muita coisa na Idade Média. Eu coloquei aqui o Tomás de Aquino para demonstrar uma das características da Idade Média. Na Idade Média, uma das características é o ressurgimento da filosofia grega de uma outra maneira.
a releitura ou reinterpretação dos clássicos da filosofia. Platão, de alguma maneira, sobrevive de algum modo nesse período, mas principalmente Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino. Dessa junção surge uma teologia, uma filosofia tomista aristotélica. Isso é retomado por Tomás de Aquino, algumas categorias do pensamento aristotélico. Tomás de Aquino integra um dos movimentos conhecido como escolasticismo. Me parece que ele dura aí uns 300 anos, de 1200 a 1500, na Idade Média. E o escolasticismo tinha a pretensão de justificar a fé por meio da razão, sem recorrer à Escritura, ao livro sagrado. Nesse sentido, usando a filosofia para justificar a fé cristã. A gente poderia falar de outras coisas, mas veja bem, só aqui falei de algumas características. O Renascimento, que de alguma maneira tem a ver com trazer de volta os clássicos da filosofia grega para a Idade Média, de maneira que estas obras são relidas e reinterpretadas, e outros sistemas de pensamento são construídos com base nelas. E como retorno, ou como parte desse movimento do Renascimento, o humanismo também, da Idade Média, que é essa ênfase agora no homem, e não necessariamente na divindade, como se fosse uma mudança do eixo, não agora mais os discursos e as obras voltadas apenas para Deus, Deus e Deus, mas agora o homem assumindo a centralidade, o pensamento a partir do homem, né? O homem no centro e não mais Deus no centro. E de alguma maneira isso vai produzir muitas repercussões do ponto de vista da teologia. Uma teologia centrada no homem, e uma teologia centrada em Deus, as respostas como estando no homem. Aquele pensamento de Protágoras, lá o filósofo da antiguidade, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Qual que é a ideia? Não dá para pensar nada que seja fora do homem. O homem como parâmetro para o conhecimento, que é o homem que conhece. Então ele tem que estar no centro. Então o humanismo também, né? O Renascimento, o humanismo, e esse movimento que é o escolasticismo, que é a tentativa de justificar a fé, de provar a fé, usando argumentos racionais, sem recorrer necessariamente à Escritura. Você vai ter isso. Então parece que é uma coisa assim muito racional, né? Tipo, então a Idade Média seria uma época dominada pela racionalidade, não somente? Ou não? Porque por outro lado, caminhando paralelamente, o movimento monástico surgiu. Então você tem todo um movimento contemplativo de teologia produzida por monge. Inclusive depois vocês podem pesquisar essa questão dos padres do deserto, São João da Cruz, Teresa d'Ávila e outros personagens que caminham muito nessa direção. Então você tem ao mesmo tempo, nesse período específico, 1200 a 1500, uma tentativa de justificar a fé racionalmente, mas não significa que você não tenha movimentos contemplativos, né? De teologia prática sendo produzida, de muita piedade, de muita riqueza. Nesse sentido você também tem. Claro, período de dominação da Igreja Católica com todos os seus dogmas, a essa altura muitos deles desviados da verdade. Você tem isso influenciando impérios, influenciando a educação de uma maneira geral, silenciando movimentos que pretendiam reformá-la. Tudo isso acontece durante a Idade Média. Como só um gostinho aqui do Anselmo de Cantuária, pensamento dele aí. Ele está nesse período, 1033 a 1109, monge arcebispo da Inglaterra, chamado, né, conhecido como doutor magnífico, escolástico, inspirou-se em Agostinho, deu início a uma filosofia cristã pelo uso da razão, criador do argumento ontológico, escreveu aquelas obras ali, Proslogium, Monologium, Porque Deus se fez homem, Cur Deus Homo, que é o nome dessa obra em latim. Destaques: a razão não nega nem comprova a fé, ela elucida a fé. Ninguém há que, entendendo o verdadeiro conceito de Deus, possa conceder sua inexistência.
precursor do conceito de sensus divinitatis ou senso de divindade. O Anselmo é conhecido pelo argumento ontológico. E o argumento ontológico, como a própria expressão diz, é um argumento, uma tentativa de provar a existência de Deus por meio da razão. Eu gosto muito do argumento ontológico. Anote isso aí depois, por favor, escreva aí. Procurar na internet o argumento ontológico de Anselmo. O argumento do Anselmo, ele vai dizer assim, olha, veja como é fácil o argumento de Anselmo. Ele diz: existe na mente a ideia de um ser maior do que o qual não se pode conceber outro. Mas se esse ser maior do que o qual não se pode conceber outro existisse só na minha mente, ele seria inferior a um ser que existisse objetivamente. Então esse ser maior do que o qual não pode existir outro, que existe na minha mente, deve existir também objetivamente. E esse ser maior do que o qual não se pode imaginar outro, que existe na minha mente, que existe objetivamente, não pode não existir. E não pode existir como as outras coisas existem, porque ele existe necessariamente, e as outras coisas existem contingencialmente. Então ele diz: existe na mente a ideia de um ser maior do que o qual não se pode imaginar outro. E esse ser, para ser maior, não pode existir só na mente. Precisa existir objetivamente. Não pode não existir. E existe necessariamente, não contingencialmente. Quem que é o autor, professor? Anselmo de Cantuária. Anselmo de... Vocês vão ver que as expressões que ele usa, eu usei algumas parecidas aqui, não é exatamente assim, mas essa é a ideia dele. Beleza. Qual é a ideia dele? Como pode existir